Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Enviamos saudações em Cristo Jesus da parte do presidente da convenção, a nossa cadeeso, pastor Arnaldo Candeias. Enviamos também saudações em Cristo de todos os diretores da mesa da convenção. Nessa oportunidade, eu também não posso deixar de vos enviar saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem como tema a verdadeira adoração. O texto áureo diz-nos o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4 e versículo 24. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos de 4, ou melhor, versículos de 5 a 7, depois versículo 9, 10 e versículos 19 até o versículo 24. Trata-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A lição de hoje, ela revela uma necessidade intrínseca. Você sabe o que é intrínseca? É íntima, profunda dentro. Uma necessidade intrínseca de um relacionamento com Deus. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi feito um homem, um ser espiritual. Portanto, o homem, por criação, por natureza, ele é um ser espiritual. Portanto, a sua necessidade de relacionamento com Deus, ela é real, a ponto de, no texto áureo, dizer o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito. Note, em espírito e em verdade. Trata-se da adoração genuína, verdadeira. Hoje vamos estudar uma das mais importantes lições deste ano: adoração. Muitas pessoas acabam indo para o culto, mas não adoram. Em primeiro lugar, porque elas têm um conceito errado de adoração. Maioria esmagadora das pessoas pensam que adorar é só cantar. A maioria das vezes cantamos e não adoramos. Muitas pessoas mentem na hora das canções. Você quer ver um exemplo? Nós cantamos aquele: Se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Você já viu cantar esse louvor? Mas não passa de uma mentira. Por quê? Porque marca-se uma evangelização. Cadê que ela vai? Precisa-se de alguém para ajudar numa congregação. Cadê que ela vai? Não vai. Ela está mentindo na hora das canções. E Deus está vendo. Por isso que o texto bíblico diz que Deus importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Porque às vezes aquilo não passa de boca para fora.
não passam de palavras de boca para fora. E não é de agora que isso acontece, não é agora no mundo pós-moderno, na época de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Já viu a pessoa que canta: eu te amo, Senhor, eu te adoro, mas na segunda-feira está mentindo. Na segunda-feira está cantando música mundana, está nas rodas dos escarnecedores, está contando piada. Essa pessoa adora a Deus, ama o Senhor? Não! Então ela está mentindo. Muitas vezes isso acontece. Então, a lição de hoje trata da verdadeira adoração. A adoração vai além de palavras, além de canções. A adoração trata-se de uma vida rendida, entregue, devota, dedicada, consagrada ao Senhor. Aí a pessoa consegue adorar. No primeiro ponto da nossa lição, fala da necessidade de passar em Samaria. No primeiro ponto aqui, o encontro em Samaria e as duas preciosas lições. Antes de falarmos das duas preciosas lições, vamos falar um pouquinho do encontro em Samaria. A necessidade de passar por Samaria. Duas razões havia para que Jesus passasse em Samaria. A primeira necessidade de Jesus passar em Samaria era por causa da estrada. Havia duas estradas para chegar em Jerusalém. A estrada chamada Imperial e a outra estrada, que era a estrada que exatamente passava por Samaria. E Jesus, então, ele pega a estrada que passava por Samaria. Então, era necessário passar por ali, por causa da rota geográfica. Tá? Muitas pessoas querem espiritualizar isso, mas a verdade é que, em primeiro lugar, trata-se da rota geográfica. Por isso é necessário passar. Ok? Segunda questão é porque lá estava a fonte de Jacó. E Jesus passa ali porque naquela fonte de Jacó muitas pessoas estariam ali. E o Senhor Jesus, ele precisava fazer uma obra naquele lugar. Então, por isso, era necessário ele passar por Samaria. Ele queria realizar algo na fonte de Jacó. Ele queria ensinar alguma coisa com a fonte de Jacó. Aí, então, nós vamos para as duas lições. Já queria passar por lá? Tem duas lições. Qual é a primeira lição? A necessidade do ser humano. Como eu disse no início, o ser humano ele tem uma sede de relacionamento com Deus porque ele foi criado por Deus. E com o evento do pecado, o homem ficou afastado de Deus e o seu coração, o seu íntimo, seu espírito grita por Deus. O homem tem uma necessidade de se relacionar com o divino. Tanto é que alguns se enveredam por satanismos, por essas seitas esquisitas, né? Por candomblé, macumba, umbanda, adivinhação. Outros se enveredam por seitas ocidentais, meditações e tanta loucura Mas o que é isso? É a necessidade do ser humano em relacionar-se com Deus. E é quando Jesus passa ali, era quase a hora sexta. Quando fala hora sexta, precisa se lembrar que o calendário judaico ele era diferente do nosso calendário. O nosso calendário ele é solar. Começa-se o dia seguinte às 0 horas, meia-noite. Aí 1 hora, 2 horas da manhã, da madrugada, né? Mas no calendário judaico, ele é lunar. Quando é 6 da tarde,
inicia o outro dia, que ele é lunar. Então o dia lá ele começa com 4 vigílias, sendo que cada vigília da noite tem 3 horas. A primeira vigília, ela vai de 6 às 9. A segunda vigília, de 9 à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3. A quarta vigília, de 3 às 6 da manhã. De 6 às 7 é a primeira hora. De 6 às 7 a primeira hora. De 7 às 8 a segunda hora. De 8 às 9 a terceira hora. De 9 às 10 a quarta hora. De 10 às 11 a quinta hora. E de 11 a meio-dia a sexta hora. Então, era de 11 a meio-dia, era quase a sexta hora. Jesus passa por Samaria. Chegando lá na fonte de Jacó, ele encontra com uma mulher. A Bíblia não revela o seu nome, mas ela é conhecida como a mulher samaritana, porque ela era de Samaria. O povo samaritano, eles não falavam com os judeus não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos, eles eram povos que não guardavam a essência do judaísmo, eles se casavam com outros povos. Desculpa. Então, Então eles eram judeus misturados. E quando se misturavam, aí os judeus puros, ortodoxos, eles não falavam com os samaritanos, porque eram judeus misturados. E aí, havia uma questão, porque o judeu ortodoxo dizia que o lugar da adoração era em Jerusalém ou em Gerezim. E aí ficava essa questão. O lugar da adoração, havia um lugar da adoração, mas Jesus, quando ele chega ali em Samaria, com esse encontro, a primeira lição que ele ensina é sobre essa necessidade do ser humano em essa necessidade que era a sede por Deus. Era a sede por Deus. E Jesus, ele usa de estratégia. Ele chega para a mulher e fala, dá-me de beber. E ela fala, como é que o senhor se dirige a mim, sendo eu mulher samaritana? E Jesus fala, se você soubesse quem é que te pede de beber, tu me pediria, e eu te daria da água da vida. E quem beber da água que eu lhe der, nascerá nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Jesus, ele propõe, ele fala da maior necessidade do ser humano, beber da água da vida eterna. Aquilo acorda aquela mulher. Sabe qual é a lição mais importante? Beber da fonte da água da vida eterna. Nós precisamos beber, todo ser humano precisa disso. Mas a segunda lição é o lugar da adoração. Porque depois que a mulher entende que Jesus estava diante dela, um profeta, estava diante dela o Salvador do mundo, estava diante dela o Messias. Porque Jesus começa a revelar algumas coisas que ninguém sabia. Porque Jesus fala, chama o seu marido, e ela fala, não tenho marido dela. Aí Jesus diz, disseste bem, você já teve 5 e o que tem não é teu marido. Ela assusta e ela percebe que está diante do Messias, o Salvador do mundo. Mas na conversa, ela fala assim, mas vocês falam que é em Jerusalém que se deve adorar. Para nós, a adoração é em outro lugar. Aí Jesus fala assim. Aí Jesus revela a maior questão da adoração. Ele fala, Jesus olha para ela e diz que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. Os verdadeiros adoradores têm uma nova forma de adorar. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E o Pai, Jesus fala, e o Pai procura a
tais que o adoram. Meu Deus, que expressão linda! O Pai procurando os verdadeiros adoradores. Então nós temos aqui essas duas lições. A primeira é a necessidade do ser humano de beber da fonte da água da vida eterna. Segunda lição é que o lugar da adoração não é em Jerusalém, não existe um lugar físico, mas sim uma pessoa rendida, uma pessoa entregue, consagrada, essa nova forma de adoração Jesus apresenta. E é interessante analisar quando Jesus fala nessa nova forma que ele apresenta, além do lugar, que em qualquer lugar, mas Jesus fala em espírito e ele fala em verdade. A adoração do crente ela não pode ser aparente apenas, tem que ultrapassar isso. Ela não pode ser uma vida de mentira. A vida dela tem que ser uma vida santa. Então, o verdadeiro adorador, ele adora em santidade, porque é em espírito e em verdade. Não vale hipocrisia diante do Senhor. Não adianta a pessoa só negar o dízimo. Eu falo isto, eu sou pastora há quase 26 anos. E às vezes temos pessoas no grupo de louvor, no ministério de louvor, que canta, que chora, que fala em língua, mas é infiel nos dízimos. Então essa adoração é uma adoração mentirosa. Não é uma adoração em verdade. Às vezes a pessoa está até brigada em casa, às vezes entre os componentes do ministério de louvor, não se falam. Não se falam. Então, isso é adoração? Não passa de canções mentirosas, não passa de canções que são apenas emotivas, religiosas. A pessoa até chora ali, mas essa canção não sobe como cheiro suave. Isso acaba não sendo uma adoração. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores são procurados pelo Pai. Coisa linda é quando o Pai procura um verdadeiro adorador e encontra. Que Deus possa encontrar a mim, encontrar você, como verdadeiros adoradores, ao ponto de o Senhor Jesus dizer assim: se você vai dar uma oferta, uma adoração, e você se lembrar que tem alguém contra você, não faça nada agora, guarda. Vai ter com a pessoa, reconcilia-te com ela primeiro, depois vem e adora. Depois vem dar sua oferta. Olha como é que é importante essa questão da adoração. O segundo ponto da nossa lição fala-nos o seguinte: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Aqui, adoração, como Jesus fala, aquele que beber da água que eu lhe der, nascerá nele uma fonte d'água, porque Jesus é a água viva. A água viva. Quando fala de água viva, água viva, eu estava hoje conversando com a minha esposa sobre esse ponto da adoração viva. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando a pessoa está no pecado, ela está morta. Você chega numa casa, quando não tem ninguém dentro da casa, ou se tiver alguém morto dentro da casa, você não escuta barulho, não tem movimento, não tem ação, não tem obras, ninguém lava a louça, ninguém limpa a casa. Não, por quê? Está tudo morto. Mas quando tem alguém vivo, você chega numa casa, de repente você escuta alguém andando, mexendo numa panela, você, opa, quem está aí? Tem alguém aí? Por quê? Porque alguém está vivo. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém está vivo, ou seja, quando alguém é salvo, o que é ser salvo? É quando a pessoa é ressuscitada espiritualmente e o Espírito Santo passa a morar dentro dela. É quando ela se converte. Ela estava morta nos pecados, agora ela passa a viver e o Espírito Santo mora dentro dela. Então, é impossível alguém salvo que fica sem produzir. É impossível um salvo que fica calado, quietinho dentro da igreja.
que é crente de banco. É impossível. Uma pessoa que não tem nenhuma ocupação, não faz nada na igreja, é adoração como serviço. Adoração como serviço. Se você não serve, não é ocupado, você não adora. Então, por que você não adora? Porque você está morto. Porque o Espírito Santo dentro de uma pessoa dá um dinamismo. Aqui, ó, nascerá nele a fonte da água da vida. A fonte, ela começa a borbulhar. Não sei se você já viu uma fonte. A fonte, você chega numa fonte que ela tá ali, o nascedor, tá ali a terra, aí a água vai brotando assim da terra, fazendo um borbulhozinho. E aquilo vai jorrando ali. E aquilo é vivo, é a fonte. Ela é dinâmica. Então, quando alguém é realmente salvo, o Espírito Santo leva essa pessoa a executar um serviço. E a pergunta que não quer calar é: você serve ao Senhor em quê? Qual é a sua tarefa? Qual é a tua ocupação? Você tem uma ocupação na casa do Senhor? Você o adora servindo ao Senhor? Ou você é só aquele crente domingueiro que só vai no banco, só vai na igreja no domingo à noite, senta, assiste o culto, volta para casa? Você está vazio do Espírito Santo. Você está morto espiritualmente. Você é improdutivo, você serve inútil. Você não é salvo. Porque o salvo tem o Espírito Santo, nasce dentro da pessoa a fonte. Fonte viva. E você se ocupa. Eu estou agora lembrando de uma irmã da nossa igreja. Não sabe ler nem escrever. Mas pensa, é uma das mulheres mais ativas da igreja. Ela se ocupa na obra do Senhor, é para limpar, é para ir numa visita, é para ir na oração. Ela é uma das primeiras que se apresenta e olha que ela teve AVC um dia desse, olha que ela tem questão de saúde, mas ela é cheia de serviço, de obras. Por quê? É alguém que tem o Espírito Santo, é alguém que adora com a sua vida. Reflitamos nisso. O segundo ponto da nossa lição fala Jesus e a verdadeira adoração. Primeiro, adoração por causa da realidade da fonte da água da vida que nasce em nós. Segundo, Jesus, ele agora nos ensina, né, sobre a verdadeira adoração. Aqui é quando Jesus ele revela que com a sua morte na cruz do Calvário, Jesus, ele quebra os parâmetros dos limites de um lugar. Você pode adorá-lo em espírito. Você pode adorá-lo no quarto, na casa, onde você estiver. Inclusive, se desviando da roda dos escarnecedores. Quando tem lá no seu trabalho alguém conta uma piada, você fica sério. Você se afasta. Isso é uma atitude de adoração. Por quê? Porque você adora em qualquer lugar. E Jesus ensina isso. Adoração em qualquer lugar. O ponto 3, para terminar, adoração bíblica. Conceito de adoração. Adoração, na língua hebraica, transmite-nos aqui a ideia de manifestar temor, reverência, admiração, respeito, adoração. É a palavra Rishtahawa. Rishtahawa. É até difícil de falar a palavra hebraica. E nos transmite a ideia de manifestar temor, reverência, admiração, respeito. E são as características da pessoa, de um adorador. É que aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mascando chiclete, comendo bala, comendo biscoito. É falta de... Isso não é... A pessoa não adora desse jeito. Já viu quando a pessoa se veste de qualquer maneira para ir para a igreja? Achando que a igreja é um clube, é uma praça.
Você pode vestir-se. A maneira de você vestir para ir para um shopping é uma maneira de você ir para um culto de adoração ao Senhor. Precisa ser bem melhor, né? Então, no discurso de Jesus com a mulher, aqui Jesus ensina sobre esse conceito de respeito, de temor. Eu adoro a Deus quando eu temo ao Senhor. Eu tenho respeito, reverência. Eu estou na presença de Deus em todos os lugares. Portanto, eu sou um adorador onde quer que eu vá. Também é importante lembrar que a palavra adoração em português implica em atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Não é só porque ele é, não, tá? Porque ele só faz porque ele é e ele só é porque ele faz, tá? As duas coisas estão no mesmo valor. Adoração como ato de rendição a Deus. Quando alguém se rende ao Senhor, entrega-se ao Senhor para cumprir a vontade dele. Pessoas até perguntam: eu servi ao Senhor na Europa. Desculpa. E alguém, rapaz, você estava na Europa, agora você voltou, você está pastoreando agora lá no terrão, lá na favela, você está lá. Alguém às vezes até fala isso, um bairro da periferia, não sei o quê. Meu amigo, eu sou rendido ao Senhor, onde Ele me mandar eu vou. E detalhe, eu amo pastorear aquela igreja linda, aquele povo. Que povo maravilhoso e abençoado é o povo que o Senhor me deu para pastorear. Sabe, irmãos, muita gente queria pastorear uma igreja como o Senhor me deu para pastorear. Que igreja! Que povo! Às vezes eu me emociono ao falar daquela querida igreja. Os irmãos são tão amáveis que falta um pouco adivinhar o que eu quero fazer. São amigos, parceiros. Então, por quê? Porque alguém que se rende ao Senhor, o Senhor levanta também companheiros e companheiras, uma igreja maravilhosa para que juntos sirvamos ao Senhor. É adoração como rendição. Você não está para fazer a tua vontade, mas a do Senhor. Então isso também adora ao Senhor. Adoração como ato de rendição. Adoração como serviço. Já falei como serviço, né? Alguém que se ocupa. E adoração como uma experiência interior de adoração. É quando no íntimo da pessoa, ela ali glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor, e ela sente alegria, mesmo quando alguém a persegue, a humilha, faz bullying com ela na escola, a chama de quadrada, retrógrada, até de irmãzinha. Sabe por quê? E a pessoa não se sente inferior ou humilhada, pelo contrário, no seu íntimo, ela sente-se feliz, porque ela está adorando ao Senhor, está na contramão do mundo. Como diz a Bíblia, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muita gente quer andar e ser aplaudido pelo mundo. Isso não adora a Deus. Com roupas escandalosas, com roupas até mesmo sensuais, a ponto das pessoas serem cobiçadas pelo mundo, desejadas carnalmente falando, sexualmente falando, coisa feia. Mas o cristão tem uma postura que quando alguém olha para ele, o adorador, melhor dizendo, o adorador, quando alguém olha para ele, a pessoa olha assim e fala: glória a Deus, ali está um crente. Ou mesmo que a pessoa não dê glória a Deus, mas ali, ó, crente, olha lá, ó, lá do céu, o Senhor olha assim e fala aí, ó, minha serva, meu servo. É uma experiência no interior do crente de adoração. Ela quer adorar o Senhor com a sua vida, com o seu exemplo no trabalho, na rua, na escola, com as suas roupas, com a sua maneira de ser. Ela adora ao Senhor. É aquilo que nós chamamos de adoração como estilo de vida. E você? Você é um adorador? Ou a sua vida não passa de uma farsa, de uma aparência? Que sejamos verdadeiros adoradores.
Que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula, que terá como tema a verdade, ou melhor, que terá como tema o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Te espero na próxima aula, se Deus quiser.